Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. É uma alegria poder chegar aqui e te receber com este carinho, receber a sua vibração tão amorosa. O Quem Somos Nós, ele é um espaço reservado para os colaboradores, para os voluntários e tantas pessoas anônimas que nos ajudam, tanto nas casas André Luiz, no cuidado do paciente, da pessoa com deficiência, como na Fundação Espírita André Luiz, onde podemos trazer a informação, o conhecimento e, desta forma, diminuir os males. Este é o nosso objetivo. E para que nós possamos dar aqui início a este programa, eu quero convidar aqui e trazer o salve a senhora Vanderly Batista. Senhora Vanderly, muito bom estar com você hoje. Olá, prazer renovado estarmos nesse Quem Somos Nós, cada um na sua casa ainda, mas com muita alegria podermos trazer novidades, trazermos pessoas convidadas que contam suas experiências, suas histórias. São pessoas que muitas vezes estão assim invisíveis aos olhos nossos, mas são pessoas do bem. E um exemplo é a nossa convidada de hoje, Guilmar, que você vai apresentar para todos nós. Ela que é presidente da Confraria Vitória Régia, ela que tem a possibilidade de trazer aqui para a gente o seu conhecimento, trazer para nós a forma que ela trabalha e que ajuda as casas André Luiz no trabalho de captação de recursos. Eu vou pedir até para que você, Doroti própria, possa trazer para nós aí um pouco do trabalho que você realiza e o quanto você tem ajudado a nossa instituição. Seja bem-vinda. Bom, antes de mais nada, né, uma boa tarde para vocês, Guilmar, Vanderly. Bom, a Confraria é um grupo de mulheres voluntárias aqui da Zona Norte de São Paulo, onde nós captamos recursos para algumas ONGs que nos procuram e algumas situações que nos procuram. Entre elas, a ULP das Casas André Luiz e mais algumas situações, né? Nós temos algumas famílias ali na estrada do Boi-Mirim, algumas famílias que nos procuram com cestas básicas, remédios, crianças que vão para a creche, pais que estão desempregados. A gente tem um network muito grande, então a gente faz todos esses trâmites. Bom, até dentadura a gente já conseguiu, óculos, bicicleta, que às vezes o pai não tem condução, né, para ir de um emprego para o outro, nós já conseguimos, carrinho de pipoca, que às vezes a gente estuda para ver como que nós podemos ter a subsistência da família, então a gente também conseguiu dar um jeito de criar uma condição para esse pai sustentar a família, ou seja, a gente é acionado de todas as formas possíveis e imagináveis em várias situações, não só ONGs, né, mas também nessas situações que eu coloquei aqui. Mas eu não posso falar, mas assim, a menina dos olhos da confraria, sem dúvida nenhuma, hoje é a ULP. Muitas vezes as pessoas estão em casa, né, e gostariam de fazer alguma coisa, não têm ideia. Um exemplo foi a live que o Rotary fez em benefício da ULP, que é a Unidade de Longa Permanência, mantida pelas Casas André Luiz, que você participou. Conta um pouquinho como que foi sua participação nesse evento do Rotary, em benefício das casas. Então, você sabe que eu ainda estava comentando com o pessoal, né, eu falo que não basta ser uma senhorinha bem intencionada, né, para ajudar na captação, a gente precisa fazer vários cursos, precisa participar de vários grupos e tudo mais. Então, eu me enfio mesmo, né, eu sou rotariana, eu participo de grupos de network, eu participo de várias coisas justamente para aumentar o meu, assim, a minha frente de trabalho para trazer pessoas para ajudar as instituições. E o Rotary estava querendo desenvolver um trabalho justamente para ajudar alguma organização, e a organização escolhida foi a ULP, quando eu passei um filme mostrando o que era o dia a dia de um interno lá dentro
da ULP, porque como foi colocado, nós estamos numa pandemia onde nós estamos restritos dentro de casa 30 dias, 60 dias, 90 dias. E lá nós encontramos muitos dos nossos internos restritos, acamados, quietinhos, mais de ano, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Se tem gente já querendo se jogar pela janela por causa de 30, 40, 50 dias, que dirá passar por uma prova dessas? Então, quando eu mostrei para eles a realidade de alguns dos nossos internos, eles viraram e falaram assim, Dorothy, nós temos que ajudar essa organização. E aí foi feito todo um trabalho de conhecer um pouquinho mais da ULP, conhecer um pouquinho mais das histórias que lá estavam, conhecer um pouquinho mais dos profissionais que ajudam a gente. Não interessa se é CLT ou não, não interessa se é voluntário, não interessa. É o trabalho de amor que é realizado lá dentro. Então, o Rotary nos deu todo, assim, o trâmite, foi feito todo o trâmite possível para que aquela live fosse um sucesso. Não só financeiramente, mas de demonstrar o trabalho de amor, de solidariedade, o trabalho fantástico que é desenvolvido lá no LP há mais de 70 anos. Então, foi isso o nosso principal objetivo, que foi desenvolvido dentro daquela live. Não era só arrecadar o dinheiro propriamente dito, porque isso depois, aos poucos, as pessoas foram entrando no site, foram conhecendo um pouquinho mais, foram doando alimentos, foram doando recursos, e, enfim, isso aos poucos a gente vai conseguindo. Mas o mais interessante, foram milhares de pessoas que, ao decorrer daquelas 3 horas que nós ficamos fazendo a live, que foram tendo oportunidade de conhecer aquelas histórias que foram demonstradas. Histórias essas que, com o passar do tempo, muitos não conheciam. Então, foi o Janderson, que mostrou um pouquinho da história dele, a fisioterapeuta, que mostrou um pouquinho do trabalho que era desenvolvido lá, os voluntários, né, a senhora participou da live, a presidente, né, dona Margarete, que falou um pouquinho do que era desenvolvido lá. Então, tem algumas coisas que eu falo que não tem preço. E eu acho que aquela live mostrou um pouco do carinho, do amor, da solidariedade que milhares de funcionários, corpo do voluntariado, da diretoria, que desenvolve lá dentro, entendeu? Então, eu acho que isso realmente não teve preço. Nós somos apaixonados por esse trabalho, que, como você disse aí, Dorothy, mais de 70 anos transformando vidas. Nós temos, sim, a possibilidade, neste programa Quem Somos Nós, destacar este trabalho realizado por você, que é da Confraria Vitória Régia, que sai em busca de recursos para a nossa instituição. Nós estávamos falando um pouquinho, antes de iniciar aqui o programa, e como é importante você poder falar da instituição por telefone, a pessoa que está do outro lado recebe de uma forma, mas você consegue levar um material, você consegue levar informações importantes que abre para aquela pessoa que vai nos ajudar um panorama diferente. Para um empresário, uma pessoa de fora que de repente quer colocar recursos e não conhece, muito importante esse trabalho realizado pela confraria. Você falar para uma pessoa que existe quase 600 internos com deficiência intelectual, morando há mais de 50 anos no mesmo lugar, num ambiente hospitalar, né? Porque a gente sabe, parece um hospital, mas não é, né? Porque hospital a pessoa entra, sai, quando está bem. Lá não, lá eles moram. Então, a pessoa não faz ideia do que é. A pessoa não faz ideia da energia que existe naquele lugar. O pessoal pensa assim que, nossa, deve ser uma depressão do caramba, deve ser uma coisa muito triste. E eu falo para eles, gente, aqui nós estamos entrando, nós estamos passando não por um portão, nós estamos passando por um portal.
Hoje vocês vão conhecer pessoas incríveis, vocês se preparam que vocês vão conhecer histórias fantásticas que existem aqui por trás desses muros, por trás desses portões. Tem algumas pessoas que se emocionam, mas tem outras que interagem com eles, tem outras que eles falam assim para mim, não pode levar para casa? Eu falei, pode levar, não tem problema nenhum, mas tem pessoas assim que, sabe, se emocionam no sentido do emocionar mesmo, sabe? De falar assim, eu preciso fazer alguma coisa por essa instituição, eu não fazia ideia do que eu ia encontrar aqui, sabe? De falar, eu fico arrepiada mesmo, eu me emociono, sabe? Porque são histórias, assim, fantásticas, são histórias, assim, de amor, histórias de superação, sabe? Então, eu falo para todo mundo, vocês têm que conhecer, vocês têm que se dar uma chance de conhecer essa instituição fantástica que é o LP, sabe? Porque é muito lindo, o trabalho que é realizado lá é muito lindo. Então, você vê uma pessoa que, às vezes, você fala, gente, é uma pessoa que a gente achou que ele não ia conseguir andar. E hoje ele saiu da cadeira de rodas e ele já consegue ter autonomia. Então, isso não... São muitos exemplos que nos dão aí a oportunidade de trazer para a nossa vivência, para o nosso cotidiano, não é, Vanderly? Nós que estamos ali diretamente ligados a estes espíritos que lá estão, que nos reconhecem, que nos dão carinho, para a gente falar deles é fácil, né? A emoção que a Dorothy, ela consegue passar, a gente também tem essa facilidade, não é, Vanderly? E a gente tem aquele quadro na rádio, Um Espaço de Amor, que mostra... A gente traz mensagens que eles transmitem pela comunicação alternativa. E no começo, eu ia procurá-los nos quartos, pegar nas pastas deles as mensagens. Agora, quando eu chego lá, agora nós estamos de recesso, mas quando eu chego lá, nos plantões que a gente realiza, eles já me procuram. E é tão interessante, viu, Dorothy? Porque eles formam uma família, uma irmandade tão grande, tão bonita. Se eu estou lá, vem uma menina falar comigo, daqui a pouco já vem um menino que é do outro prédio, quer dizer, eles se comunicam muito bem entre eles, sabe? Eu queria que você destacasse dos cursos, das coisas que você fez, da sua história, o que eles servem para você no seu dia a dia, nessas experiências com o terceiro setor agora? Eu fui empresária há muito tempo no ramo de cosmético, e aí eu cansei, né? Era um ramo familiar, eu perdi meu pai e minha mãe muito cedo, eu cansei disso tudo, e aí eu falei assim, quer saber? Vou fazer, não tenho mais compromisso familiar com ninguém, e aí eu vou fazer o que eu sempre gostei de fazer, que era filantropia. Só que não adiantava eu falar assim, agora vou fazer filantropia, e aí? Vou fazer o que eu sempre quis fazer? Não, eu vou estudar. A partir do momento que eu resolvi assumir o terceiro setor, eu vou estudar o terceiro setor, como eu tinha formação de marketing, como eu tinha formação em direito, eu falei assim, eu vou estudar terceiro setor. E eu fui fazer, me embrenhei mesmo, fui fazer projetos de captação, fui fazer uma série de coisas, tanto que se olhar meu currículo, tem umas boas faculdades, tem uns bons MBAs e tudo mais. Mas o que eu acho mais interessante é que eu trouxe essa minha vivência do segundo setor para o terceiro. Eu consigo falar com o empresário de igual para igual, porque eu sei as dores que o empresário tem, porque eu passei por essas dores. Entendeu? Então, hoje eu consigo chegar em alguns amigos, em algumas empresas, e eu consigo entender o que eles estão passando. Porque muitos dos queixumes, das dores que eles passam, eu também passei. Os impostos que eles pagam, eu também paguei. Então, assim, algumas coisas que eles têm hoje, muitas dessas situações, foram muito próximos a mim. Então, hoje, quando eu peço para eles participarem de um programa de empresa iluminada, né, de uma empresa solidária, eu consigo entender perfeitamente quando eles falam assim para mim,
nós estamos passando por uma pandemia, sem chance de encarar um negócio desses. Eu falei, beleza, não tem problema nenhum, mas tá aqui, ó. A hora que você se achar confortável, não esquece da gente. E eu ligo para eles periodicamente, não só para falar de empresa iluminada, mas para perguntar como é que está a situação. O que você está precisando? A tua empresa melhorou em tal aspecto? Olha, eu tenho um parceiro meu que faz alguma coisa que pode te ajudar. E isso, muitas vezes, é diferente, porque a maioria dos captadores, imagina que vão se preocupar com a dor dele e não vão levar uma solução para ele. E eu, muitas vezes, consigo levar a solução por causa dos meus parceiros, entendeu? Então, dificilmente ele vai me esquecer, porque eu não vou só vender a André Luiz, eu vou arrumar uma solução para o problema dele, antes de mais nada. E com isso, às vezes ele não entra no programa de empresa iluminada, mas ele me faz uma doação, não só em espécie, mas ele faz uma doação naquilo que ele tem de melhor, que é a expertise dele. E quando você fala sobre este trabalho da confraria, Doroti, eu gostaria de te perguntar como você consegue conciliar a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a voluntária, para que nós possamos, enquanto passando essa sua experiência, de repente as pessoas também se inspirarem em tornar-se aí trabalhadoras voluntárias. Diz para a gente. Então, eu tenho um parceiro que é uma pessoa assim que parceira, é uma pessoa que entende, é uma pessoa que me acompanha, e assim, é uma pessoa muito, muito parceira. E assim, o que dá para ajudar nos projetos, ele ajuda, me acompanha, se eu tiver que recolher alimentos, donativos, nossa, é muito parceiro. Precisa, porque eu respiro isso se deixar 24 horas. Eu não sei se é a parte espiritual, eu não sei realmente o que acontece, mas eu consigo ver um voluntariado bem comprometido dentro das casas André Luiz. Mas é difícil, viu? Porque a maioria do voluntariado não é comprometido, infelizmente. Tanto que, às vezes, as pessoas falam assim, será que a gente não consegue pessoas para suprir a folha de pagamento? Eu falo assim, realmente você não sabe como que funciona um voluntariado. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, não tem esse comprometimento. Na confraria mesmo a gente vê isso. Mas, viu, Doroti, você está falando uma realidade, a gente sabe, a gente também faz trabalhos voluntários e sabe disso, né? Agora, eu acredito, assim, que quando a família colabora, como você falou da sua família, eu falo da minha também, até comentei já com meu marido, nunca nós tivemos tanto tempo para ficar juntos, conversar, trocar ideia, tanta coisa gostosa que a gente fica convivendo, porque é aquela vida de trabalhar, de correr, de não ter muito horário, e agora, durante essa pandemia, a gente está ficando junto, e está sendo muito bom. E aí, durante essa pandemia que a gente está vivenciando, né, que está demorando um pouquinho, mas ainda vai demorar um pouquinho mais, o que você acha que mudou no seu trabalho profissional, no seu trabalho voluntário? E o que você considera mais importante atualmente para que as pessoas possam pensar e realizar? O mundo não vai ser mais o mesmo, isso não tem nem o que discutir, né? Essa era digital, essa era online, eu acho que veio muito forte, eu acho que não tem mais volta. Muitas empresas, né, a gente tem contato muito forte com empresários, então muitas empresas, mudou totalmente o modo de pensar, não tem mais aquele negócio de preciso ter um escritório, não vai ter mais isso. Hoje, muitas empresas estão repensando se voltam ou não para o espaço físico, vão ficar no espaço online. E já viu que deu para trabalhar numa boa no espaço online e reduzir custos. E estão aplicando isso no treinamento de funcionários, estão aplicando isso, inclusive, inclusive na qualidade de vida dos próprios funcionários, né?
É muito mais gratificante você estar em casa com a própria família, né? Eu estou dando muito mais atenção para minha filha do que antes. Então, isso eu achei interessante. E aqui em casa, por exemplo, eu senti que eu estou muito mais ligada à parte espiritual do que antes. Eu não tinha condição de fazer o evangelho do jeito que eu estou fazendo. Eu me prendi aqui em casa, eu não sei na casa das outras pessoas, mas eu senti. Nós estávamos muito afastadas de Deus, sabe? Então, nós não tínhamos tempo de orar, nós três, nós não tínhamos tempo de fazer um evangelho decente, nós não tínhamos tempo de conversar. Hoje, isso aqui, pelo menos, nós paramos das 8 às 8:30 da noite e nós fazemos o evangelho todo santo dia, porque nós sentimos necessidade não só de orar pela gente, mas orar pelo mundo, porque nós vimos a necessidade de compartilhar amor pelo mundo, entendeu? Porque nós sentimos, nós vimos que era uma forma que Deus estava tentando mostrar para a gente, ou vocês param com essa loucura que estava acontecendo, ou vocês param, não tinha outro, não tinha mais volta, sabe? A gente sabe que estava assim, uma sequência, né? Você trabalhava para pagar as contas de ontem, você trabalhava para correr o dia de ontem, você já não tinha mais tempo para pensar em família, você não tinha mais tempo para pensar em filho, você não tinha mais tempo para pensar no marido. Olha, eu passava dias, eu não via a cara do meu marido. Passava dias, eu não via mais a cara da minha filha. Então, isso foi um chacoalhão. Se foi um chacoalhão para mim, se me tocou, isso provavelmente deve ter acontecido com várias pessoas, né? Então, eu tenho certeza que isso não foi um mérito meu. Com certeza não foi um mérito só meu. Deve ter acontecido com várias famílias. Então, se aconteceu com várias famílias, eu acho que já mudou um pouquinho a energia desse planeta, entendeu? Certamente, isso deve ter acontecido. Nós estamos já nos minutinhos finais aqui do programa Quem Somos Nós. Queremos agradecer a participação da Doroti Boscolo, que é presidente da Confraria Vitória Régia, que auxilia a nossa instituição Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz com captação de recursos. Queremos deixar aqui o nosso carinho. Vou passar para a dona Vanderly para que ela possa deixar suas palavras finais, mas antes, agradecer a você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova e nos ajuda a levar à frente essa missão tão importante da Fundação, que é ampliar a divulgação da doutrina espírita através de todos os meios de comunicação possíveis. Passo para você a palavra, Vanderly. Então, foi muito bom, viu, Doroti, você estar presente, a gente agradece de coração, porque esse público que acompanha a TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de rádio conseguiu conhecer mais uma pessoa do bem, que está aí trabalhando com amor, com dedicação, procurando fazer o melhor pelo próximo, né? E é assim que nós vamos amar a Deus. O mais importante é amar o nosso próximo, porque aí nós chegamos mais perto de Deus. E você tem razão. Todo esse tempo esse tempo da pandemia está sendo de mudança e que seja um fato mesmo a espiritualidade dar um passo à frente no nosso querido planeta Terra, né? Muito obrigada a você, muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro. Eu fico assim lisonjeada de ter sido convidada, foi um papo super gostoso e eu só tenho a agradecer o convite. Muito obrigada mesmo de coração. Muito obrigada a você, Doroti, obrigada, Vanderly, obrigada a você que esteve aqui conosco. Na próxima semana, você vai acompanhar mais o programa Quem Somos Nós. Beijo no coração e até a próxima. Você acompanhou Quem Somos Nós?